30... Agora falamos nós. Ai, meu Deus. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Bom dia, Noêmia, bom dia, Walter, Paradela, bom dia a todos. Vamos falar até 9h30 com vocês aqui ao vivo. Depois esse programa vai também ficar no YouTube a partir da tarde, para quem perdeu agora, não poder assisti-lo agora, tá bom? Só que vai ficar a partir dessa segunda abertura, né? Dessa segunda abertura. Dessa segunda abertura. Aquele show. Bom, vamos começar aqui. Vamos começar falando da fritura do muro. Houve fritura do muro ou é má intenção da imprensa, como alguns começaram a dizer? Aquela história de tirar dele o Ministério da Justiça, não, Segurança Pública, é Justiça e Segurança Pública. Ele ficaria só com a Justiça. Ficaria só com a Justiça. Houve fritura, houve todo um movimento, o Bolsonaro voltou atrás, aquela coisa toda. Vocês acham que houve realmente essa fritura, ou tentativa de fritura do Moro por parte do nosso digníssimo presidente? Sabe o que eu acho, Zé? Foi tudo tudo começou numa entrevista do Bolsonaro. Porque os secretários estaduais estiveram em Brasília e apresentaram essa proposta. Não estava na agenda. E apresentaram porque tem um cidadão lá que está muito interessado, o Fraga. Ele quer ser ele, o secretário. Ser ele, E ele jogou para a imprensa. Aí, naquela entrevista que o Bolsonaro dá no muro, lá no Mas Brasil, veja bem, Walter, deixa eu só... Ele falou assim, perguntaram, e daí? Essa proposta? Ele falou, eu vou encaminhar para estudar. Pronto. Ele fritou o Moro. Não, mas veja bem, essa proposta não foi jogada para a imprensa, só jogada pela imprensa. Essa proposta foi feita numa reunião entre secretários de segurança de todo o Brasil, na qual não estava presente o secretário Moro, e, na minha opinião, sob encomenda, aí é opinião, não é informação, esse cidadão leva lá essa sugestão ao presidente de termos um secretário de segurança pública. E o presidente, que deveria perguntar, mas por quê? Vocês não estão contentes com o Moro? Eu perguntaria isso. Vocês não estão contentes com o Moro? Os índices estão todos melhorando. Qual é o problema? Não, rapidamente o senhor presidente disse, vamos analisar, sim, vamos... Ora, ele abriu uma porta desse tamanho, o microfone, abriu uma porta desse tamanho para especulação. O cara e depois daquela entrevista na cerquinha lá, perguntaram, ele falou, não, eu encaminhei para estudar. Pronto, escancarou a porta. Quer dizer, ele também ajudou a fomentar essa história. E depois tem que correr atrás do prejuízo, desmentir isso, desmentir aquilo, porque, segundo consta, né, assessores teriam dito, olha, se demitir o Moro agora, a sua popularidade vai cair ainda mais. Foi o general Heleno que falou, se você demitir o Moro, acabou o seu governo. Aí e acabou mesmo, né, gente? Mesmo. Não, aí vem a segunda notícia, porque a imprensa brasileira não está de fazer mais, trazer informação para o leitor. Ela produz não é bem uma fake, ela produz uma coisa e depois ela vem e desmente a mesma coisa que produziu. Aí vem a notícia. Olha, o Bolsonaro recuou e diz que não vai mais dividir o ministério. Quer dizer, então publica que vai dividir, depois despublica. Mas eu acho que ele tinha intenção mesmo. Do jeito que ele é cabeça oca, ele tinha mesmo a intenção. Olha, eu comecei a lembrar, depois disso aí, como a família Bolsonaro vê fantasmas. Lembra do Bebiano? Uhum. Bebiano, gente, era o braço direito da família. Era para assumir, já tinha até cargo para assumir. Foi limado porque o filho invocou aquele maluquete daquele 02, lá daquele Carlos, porque isso, porque aquilo. Até agora eu não sei qual foi a traição do Bebiano, quer dizer, na época, agora ele já falou mal do Moro, já falou mal do Bolsonaro à vontade, né? Não sei qual foi a grande traição. Bebiano foi simplesmente colocado no rol dos inimigos e traidores.
Outra coisa também... Agora, uma coisa, Zé, depois do que ele falou, ele foi defenestrado, tudo bem. Falou. Aí, depois, ele falou gatos e sapatos do Bolsonaro. Agora não adianta voltar mais. Não, mas aí dá indício de que realmente o cara não estava alinhado com a família, com o presidente. Porque se ele... O cara é escorraçado, ele tem que ficar agradando o presidente. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. E o Estou pastor? dizendo que foi tirada do governo e que realmente estava afinado, o cara vai para o canto e na primeira fala, presidente, eu fui limado, mas o senhor não foi certo. Agora, sair para a imprensa falando tudo o que ele falou, aí ele vai dar o direito de eu pensar que ele era aquilo mesmo que os caras falaram, pô. Olha, eu entendo o seguinte, apesar de tudo que estava sendo feito, ele estava resistindo. Estava resistindo, até o ponto que detonaram o cara, aí ele falou depois. O próprio senador, pastor, também era quase que foi candidato a vice-presidente, como é que chama o nome lá? Magno Malta. Magno Malta estava dentro do governo. Não chegou nem passar na porta depois. Ou seja, há uma tendência da família Bolsonaro de ver perseguições. Sabe, eles desconfiam o general Santa Cruz também, eles desconfiam de alguma coisa e aí eles detonam a pessoa. Eu acho que o Moro, não termina o mandato dele. Tá? Ele está sendo... O Moro não termina o mandato dele lá como ministro. Ele vai sair. E eu acho que ainda nesse semestre. Vai embora ainda nesse semestre. Pode ser que ele vai embora para o cargo prometido, né? Se for para o cargo prometido... Menos mal. Eu acho que agora sim que eu acho que o presidente vai nomeá-lo mesmo, viu? Vai até esquecer que ele não é evangélico, porque assim é uma maneira de descartá-lo, né? E descartar a concorrência. Ele fez de tudo, ele recusou uma carreira na justiça, que é uma carreira bonita, para ser ministro. Agora, de repente, e com a promessa de ir para o Supremo. Deu todo esse enrolo, o presidente indica para ministro do Supremo. Agora, vamos ver se os senadores terão coragem de barrá-lo, né? Mas eu acho nessa história, deixa eu falar o que eu acho. Eu acho que, assim, o Bolsonaro pode ter tido um mau momento, mas eu acho que ele considerou, sim, a possibilidade, porque, assim, já vem, né, gente? Já vem acontecendo isso, ele já, lá na frente, já desmontou lá o que estava a polícia, tudo que estava lá da Lava Jato, já foi fazendo, que era meio também a menina dos olhos do Moro. E já vem, assim, meio que desfarelando as coisas, vai pela beirada. E eu acho que ele meio que também estava testando. Nem pensou, na verdade. Legal, não fez isso. Eu concordo, Zé Arnaldo. Ele devia ter falado, não, mas aí vocês não estão gostando? O que está acontecendo? Então, não fez. Foi lá e considerou a possibilidade. Esperou o negócio fermentar, a opinião pública, assim, o negócio virar até fora. Fez aquela, vai que cola, né? Vai que cola. Daí o que ele... Mas, assim, o que fica mais, se é coincidência ou não, ele só veio a público falar que ele não ia mexer com isso quando pessoas próximas ao Moro teriam dito que o Moro estava muito chateado com essa história e que, se realmente isso viesse a se confirmar, ele pensaria seriamente em sair do governo. Depois que isso veio, o que aconteceu? Ele, não é isso, não, vocês estão encontrando chifre na cabeça de bode, não é de bode, de cavalo. Chifre na cabeça de bode encontra mesmo. Tem viu? mesmo, lá encontra. E não é só em bode, não. Não, tem uma variedade, né? Mas por que ele vai esperar o negócio tomar uma proporção, se lá na frente já podia cortar e falar, tá bom. Dá a impressão até que ele gosta disso, né?
Eu não sei se ele gosta, se ele nem tem. Ele é meio assim, meio doido, né? Letárgico, né? Não, deixa a coisa ferver, depois aí eu venho falando, não é nada disso, seus bobinhos. Mas é ruim para ele. Eu acho que também se eu seria ruim, porque assim, desgasta muito. Não, devia matar no ninho, né? Que é isso, não tem nada disso. Agora, o que mantém o Moro não é nem Bolsonaro, nada. São os resultados. Resultados e o povo que apoia. Né? Não, em consequência dos resultados. Mas ainda, com muito reflexo da Lava Jato. A última pesquisa aí deu Moro 53% de aprovação, Bolsonaro 30%. Sabe? E a tendência é essa, de continuar assim. E teve um cidadão, acho que foi senador, não sei, disse, olha, o pessoal aqui, né, do Congresso, está apavorado com o Moro, porque se esse homem sair candidato, ele é imbatível, não tem para ninguém. E que as cúpulas partidárias aplaudiram essa história do Moro ser... Só que esse Congresso, rapaz, esse Congresso, quando ele se une na maldade, não vou nem dizer maldade, na naturalidade do poder que eles querem ter, não há presidente que pode ser Moro, pode ser quem quer que seja, se não fizer a média com essa gente, não vai. O que esse Maia está sendo paparicado por todos aí para poder tocar para frente qualquer projeto, é um negócio impressionante. Impressionante. Se não fizer média com esse Congresso, eles não pensam no direito, na obrigação que eles têm de aprovar coisas para o Brasil. O Brasil, para esse ano de 2020, tem uma série de medidas aí. Eu só vejo falar, neste ano de eleição, isso é só utopia. Como utopia? Se uma coisa é boa para o Brasil, por que é utopia? Eles não vão mexer, porque eles têm que correr atrás de candidato, eles só vão trabalhar até a metade do ano, metade da metade, porque trabalha só terça, quarta e quinta, de tarde já vão embora. Então, é utopia. Nós vamos fazer o quê com essa gente? E outra coisa, né? Eleição municipal, os caras estão lá em Brasília. Mas tem deputado também, né? Que vem... Olha... outra coisa, falando nisso, né, eu só vou citar que tem, mas não acredito que prospere. Tem um projeto de emenda constitucional para diminuir o número de deputados e senadores. Tá? Vocês acham que tem alguma chance de prosperar isso? Nenhuma, porque são eles mesmo que vão votar, vão dar o tiro no próprio pé. Eu acho que isso é só cortina de fumaça, só para mostrar, como que a gente está pensando. Tem um ou outro lá, por exemplo, o Álvaro Dias está sempre batendo nessa tecla, tal, e fazendo algumas propostas boas, mas que sabe que não vai passar de jeito nenhum. Mas pelo menos tem um lá que está fazendo essa proposta. Diminuir para 190, né? Isso aí, diminuir, depois eles discutem. Se diminuísse meia dúzia, já estava bom. Era economia para todos nós. Tá? Aí, deixa eu falar uma coisa. O que vocês acham do Huck ser candidato a presidente? Foi em Davos. Ele esteve lá? Esteve lá. E aí sai uma foto, e que ele foi chamado lá por uma mulher lá, numa reunião. Ele e o Dória, os dois abraçadinhos, e a mulher fala assim, aí estão os futuros presidentes do Brasil. Olha, eu acho o seguinte, viu? É um caldeirão mesmo isso aqui, não? É um caldeirão. Eu acho que não sai, não. Sabe por quê? A ambição política, que eu acho legítima, que todos devem ter, especialmente aqueles que não são profissionais da política, devem ter, sim, gostaria até que o Huck fosse, mas a hora que vai botar na balança o salário dele na TV, que ele vai perder, com o que ele vai ganhar desse salário. Não estou falando, mas ele pode roubar. Mas aí, não, pelo amor de Deus, para roubar... Nem então, entra. Não dá para pensar nisso, né? Ele vai ganhar 35 mil por mês. Dizem que ele ganha 300 por mês. Ele vai trocar isso?
É o caso do Datena também. O Datena, porque não sei o quê, eu não vou, quase fui. Ganha 900 mil por mês. A hora que chegou na hora de... Você vai trocar os seus 900, 800 mil por mês para ganhar 30? Você vai trocar? Não troca. Eu estou na dúvida se a Regina Duarte é capaz de trocar os 60 mil que ela ganha na Globo pelos 30 que ela vai ganhar de secretária. Gozado. Que é uma diferencinha, hein? Esse negócio da Globo é gozado, né? 60 mil para não fazer nada. E quando faz, ganha o dobro. Aí, quando chama para a novela, é 120. É uma maneira, um contrato. Eu preferia ficar lá, sem ganhar, sem trabalhar, né? Sem trabalhar. Fica em casa. Não é Então, uma beleza, não é mesmo? Eu aceito. Eu já acho que é uma coisa para se pensar, né? Porque ela vai romper o contrato com a Globo e diminuir o salário Foi dela. demitida ao vivo no Jornal Nacional. Né? Isso. Então, olha, enquanto eu ver esse tipo de situação de pessoas que dependem porque querem depender, pessoas que terão que largar um salário de 300, 500 mil por mês para ganhar 30, eu não acredito. Como eu diria o inglês, I don't believe. Certo? Não acredito. O pessoal fica fazendo essa farofada aí, mas eu quero ver largar. Mas o Hulk não tem nenhum lastro, né, para ser presidente. Me perdoe a franqueza. Olha... Mas talvez seja por isso. Quem tem lastro ele está todo amarrado, tudo acorrentado. Aí aqui em São Paulo, Dória vai ser candidato mesmo a presidente? Eu acho que ele já considera essa possibilidade como certa, já está né? em campanha, né? Desde que ele tomou posse. A Jovem Pan está direto e reto, só fala do Dória. Mas estendeu o tapete vermelho lá. Você sabe que eu não ouço Jovem Pan, é por isso que eu nem sei nada dele. Nem sabia, ele é governador ainda? Governador, e agora... Não, e agora fizeram um negócio lá que o governo do Estado vai ajudar as emissoras, tal, quem quiser dinheiro. Tudo por Silvio dinheiro. Santos. Tudo por Exatamente. dinheiro. Aliás, foi uma boa, porque as emissoras, coitadas, também estão matando o cachorro ao grito, diria meu pai, viu? Meu Deus do céu. Bom, o que mais que nós Deixa eu temos ficar aqui? com a minha boca quietinha, vai. Não Não O vai. senhor está aqui... Segue o andor, vai. O senhor está aqui para ficar com a boca aberta. Chama-se Agora Falamos Nós. Deixa eu Agora falar aqui falamos que o nós. Nelson Negre Filho está assistindo. João Carlos de Freitas, olha aí. Juanito. O Pedro Sardelli. Fala, Pedro Sardelli, companheiro. Bom dia. Jean Espaduzano. Jean. Grande Jean. Jean tá só conferindo tudo da gente aqui. Porque ele é nosso amigo, não ia falar por nada. Por nada. Tá. O Carlos Matando a Matosinho. saudade. Carlos Abraço, Jean. Matosinho também. E vamos colocando aí as... Vamos lá. Gente, abri meu celular aqui, está me lembrando. Thaís, A Ponte pra Preta eu- ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Apareceu aqui, não é que eu queria falar, mas está aqui. Ponte Preta 1, Botafogo 0. Parabéns, Ponte Já que Preta. fala da Ponte, e o Guarani? E que o ganhou Guarani? de 4. E o Guarani vai jogar hoje contra o Santos. Santos, hein? Pode tomar de 4? O que você acha? Hã? Por que pode tomar? Você é Pode pessimista, ganhar né? também. Não, só pode perguntei. tomar, Eu vou pode tomar o ganhar. microfone verde de você. Olha, bom, um abraço aos bugrinos e pontos pretanos que nos dão uma alegria da companhia aqui. Pode sugerir temas esportivos também, que a gente fala aqui, viu? Bom, gente, deixa eu seguir a pauta aqui. Vocês podem participar pelo Facebook, segue o à andor vontade, aí. tá? Põe aí o negócio para eu convidar seus... Convidar o pessoal, deixa eu ver como é que está aqui. A Noêmia Gomes. Gostoso programa assim, feito ao vivo, né? Feito ao vivo, isso aqui é ao Isso vivo. aqui né? parece Sabe que oração? Sabe Perdidos na Noite? Do 7 que para as tinha 9. na Bandeirantes, na Gazeta, com Foz. Conserta, afina o instrumento aqui, ao vivo, no ar e tal. Olha aqui, Vamos lá. o pessoal está... Olha aqui, Noêmia. Eu daí, fiz um Zé. convite ontem à noite, né? E as pessoas já estão O pessoal respondendo. está aqui, o Wilson Frutuoso, bom dia. Jeremias Vilela, bom dia. Sônia Favila Jorge, bom dia. Jefferson Moraes, Agnaldo Silva, todo mundo participando. Se vira aí, Noemi, você que conhece mais Vamos lá, então. a história aqui.
O Walter, você queria... Deixa eu falar um pouquinho mais aqui sobre o governo federal. Vocês assistiram o maravilhoso documentário Democracia em Vertigem, que nosso documentário que vai concorrer ao Oscar? Não assisti. Por que não assistiu? Porque nem sei onde está. Você assistiu, Zé? Eu não. Por que não assistiu? Por que não? Porque para não ficar com raiva. Não, mas não está disponível, tá? Para Não sei. Não, mas tem que estar, porque só pode concorrer ao Oscar Sim, mas algo eu que acho foi que publicado. Não, mas não está em streaming de televisão, Eu não Netflix, Prime. Eu não vi. Se tiver, a gente vai lá e bisbilhotar. Quem viu acha esse tipo de coisa, e é bem provável que seja verdade, né? Ali é uma santificação da dona Dilma, sabe? Santificação do governo petista e santificação do governo Dilma. Isso para os americanos, para os juízes lá do Oscar verem. Isso não pode ser encarado, e só aqui no Brasil, que a esquerda quer que isso seja, É adiantada hoje. 8:55, como documentário. Esse barulho do fundo é a bomba d'água. Quando você fala em assunto bombástico, começa. São aviões rondando aqui. Tá? Vamos lá. Drones que estão rondando. Então, isso não pode ser chamado de documentário, porque um documentário não pode ser parcial. Um documentário não pode, eu estou falando isso porque eu sei que não entrou, falar das falcatruas do PT durante o governo Dilma, com relação ao saqueamento da Petrobras. Saquearam a Petrobras. São bilhões e bilhões de reais. Saquearam o BNDES. Mas não provaram nada. Até agora não provou nada. Não provaram nada como assim, né? Vocês acreditam que bilhões, até publiquei no Facebook, foram emprestados 15 bilhões de reais a esse grupo JBS e derivados, né? 15 bilhões de dólares. Vocês acham que foi assim, hein? Ninguém ganhou nada para viabilizar esse empréstimo? Não foi encaminhado por nenhuma autoridade ministerial? Quantas vezes eu aqui embaixo, quando eu falo aqui embaixo, aqui em Campinas, longe de Brasília, eu ouvi pessoas falavam para mim, para conseguir alguma coisa do BNDES, você não precisa falar com algum deputado. Você conhece algum? Eu falei, não conheço nenhum. Precisa falar com algum senador, você conhece algum? Eu falei, não conheço nenhum. Para conseguir pequenas coisas do BNDES, que são juros subsidiados pelo povo brasileiro. Você pega o dinheiro lá, que no mercado custa 8% ao mês, e lá você vai pagar 2% ao mês. Então, é um dinheiro que é disputado. E não sai de graça assim, não. E vocês acham que esses 15 bi, que esses escritórios internacionais não encontraram nada, saiu de graça, só faltava estar escrito ali no contrato, olha, aqui nós estamos dando porque o senador tal... Vocês não vão encontrar nunca esse tipo de coisa. Tudo isso é por baixo dos panos, por isso que aparecem 50 milhões num apartamento não sei aonde, por isso que tem pessoas que têm... Esse pessoal da JBS, acho que subornou todo mundo, só não Deus. Todo mundo quer falar, esse também recebeu. O Debrecht também, né? O Debrecht. Estou falando da JBS porque eles que pegaram o dinheiro. Agora, uma coisa, não encontrou nada, mas e o dinheiro que devolveu? Porque teve uma boa parte que foi devolvida. Uma pequena parte, né, Walter? É pequena, pelo montante é pequena, mas se devolveu... Onde está? Não, se devolveu porque foi de maneira errada, né? Opa, peraí, tem dinheiro sobrando aqui. Não, vocês me deram corretamente, só que eu vou devolver, tá? São gente que pensa no país. E agora nós estamos investigando por que é que pagamos 48 milhões de reais para essa auditoria. Que também se suspeita de que houve dolo, houve falcatrua. Temos que ter auditoria da auditoria, da auditoria, da auditoria. E cada vez que você contrata alguém por tal, é mais uma licitação, é mais um dinheiro que sai pelo ralo. Bom, enfim, gente, esse assunto da auditoria vai render um pouco mais.
Não foi explicado nada ainda sobre esses empréstimos a países, né? Falou-se só da JBS. Eu já acho incrível não se encontrar culpado nenhum ali. Ninguém consegue pegar um volume de dinheiro daquele sem levar propina. Aliás, nem muito menos dinheiro do que aquilo sem levar propina. Todos levam propina. É inacreditável a gente ficar aqui falando, perdendo tempo com isso. Mas tem ainda os empréstimos para Cuba, para Angola, para Venezuela, para o Uruguai. Está cheio de coisa, tá? Para a gente ver depois. Toninho Oliveira nos assistindo, Guto Arruda. Um abraço para todos. Tony Costa e o J. Santos Antônio. Ô, J. Santos Antônio. Ai, Jesus. Olha, todo domingo eu dou uma volta de carro ali no centro de convivência e minha mulher sempre fala, por que o J. Santos não abre o City Bar e o City Tortas aos domingos? Eu tento explicar para ela, olha, é porque ele tem que dar folga aos funcionários, ele sabe qual é o dia que é melhor de faturamento, e com certeza não deve ser o domingo. Mas, ô Jota, se você quiser explicar por que você não abre sábado e domingo... Não, sábado abre. Aliás, sábado, desculpa, você não abre no domingo, né? Manda uma mensagem aqui, o Paradela vê aí qual é, por que você não abre, tá bom? E um grande abraço para você. Como ele é um bom português, eu sei a resposta. Então fala. Porque eu não quero abrir, pombas. Só isso? Pombas. Não sei se Aí. eu falaria isso. Não, o motivo deve ser outro. Por que não abres? Porque eu não quero abrir. Pois. Bom, vamos aguardar a resposta oficial dele, né? Grande. Gente, eu gostaria de falar com vocês também sobre o coronavírus. Evidentemente que aqui a gente vai unir as nossas vozes às vozes daqueles que estão convivendo o problema também. Não entendemos nada dessas coisas, né? Mas é um vírus que está dando um alerta mundial. Até aqui no Brasil, tem aqui em Viracopos, já tem aviso, olha, se você veio da China, está sentindo febre, parará, comunique-se e tal. Já são, até agora de manhã, 81 mortos. 81 mortos, né? O que pode dizer, mas só morreram 80 no mundo inteiro, tem doenças que matam muito mais. Não, lá na China, 81. Só que isso aí é uma coisa que não se sabe onde vai parar, né? Esse que é o problema. E a gente pôde ver como é que a China é eficiente no combate. Claro, mas se fosse tão eficiente, não teria esse vírus lá. Mas a China está fazendo hospital, promete fazer em 10 dias um ou dois hospitais. 2 hospitais. Você viu o negócio Aqui lá? em Campinas não consegue fazer em 10 anos. Não consegue manter o que tem. E não consegue manter o que tem, meu Deus. Tem 300 máquinas fazendo a terraplanar, que daqui 10 dias, começo de fevereiro, já tem um hospital para 1000 leitos lá. Eu vou te contar, viu? Eu fico impressionado com a capacidade da China, tá? Não vou morar lá, não. Mas o povo aqui tem que aprender a trabalhar e fazer muita coisa como o chinês. E aqui nós estamos fazendo medidas preventivas de dar esses recados no avião, recomendamos para que não vão àquela cidade, porque está tudo proibido, e a gente espera que não chegue aqui esse vírus, né? É um vírus que se multiplica rapidamente, ele provoca uma pneumonia, e é uma pneumonia fatal, muito difícil de controlar com os antibióticos conhecidos, aí não reage. Então, é uma situação muito séria de saúde pública mundial. Há um alerta da Organização Mundial de Saúde para que todos os países, no caso, nos aeroportos, tomem medidas sérias. Então, o passageiro que vem é consultado antes de descer do avião. Se alguém tem febre, tosse e tal, preenche lá um formulário tal antes de descer. Se tiver febre, tosse, aí é colocado de lado para fazer tirar o sangue, fazer o exame para ver se o vírus não está presente. Fica em observação quarentena, também, né? Em quarentena. Bom, enfim, gente. Agora, eles conseguem lá, Zé, colocar uma cidade de 12 milhões de habitantes em quarentena.
Pois é impressionante. Fecha uma cidade e não sai nem entra ninguém. Uma cidade grande, 12 milhões, é uma cidade do tamanho de São Paulo. É impressionante, né? É impressionante, é uma outra cultura. Eu, toda vez que eu via falar alguma coisa, porque a China fez isso, a China matou o ladrão que fez aquilo, eu falava, gente, lá eles têm que cuidar de dar comida para 1,5 bilhão de pessoas. Então, não é com gracinha, com jeitinho, com essa frescurite que a gente tem aqui, que se consegue manter na linha 1,5 bilhão de pessoas e alimentar esse 1,5 bilhão de pessoas. Não é fácil, não. Não é com conversinha fiada, não, tá? Como nós temos aqui. Não estou querendo pegar a China como exemplo para nós, mas para eles, acho que está indo muito bem. Está todo mundo trabalhando, ou quase isso, progredindo, crescendo e se alimentando. Tem, claro, fome tem, porque não é fácil, mas é a maneira que eles encontraram de menos gente passar fome. Bom, seguindo em frente aqui, o Walter queria falar de buracos nas ruas aqui. Não, duas coisas. A gente sai da China, vem para os buracos de Campinas. Duas coisas eu não ia me também. Mas é que, não sei, talvez, será que se a gente for nesse buraco fundo, a gente sai na China? Sai, no Japão me falaram que sai. Olha, Campinas está uma buraqueira só. E um matagal só também. Eu não ia me querer falar do buraco, eu queria falar do matagal. Olha, eu fui, acho que sexta-feira, ou quinta, lá para o Nova Europa. Gente do céu, aquilo lá está mato que não acaba mais, nas ilhas das ruas. É lógico que na época de chuva o mato cresce, mas não, daqui a pouco sai onça do meio do mato. E não tem um pessoal de AR, essas coisas. Não é para roçar esse mato, deixar pelo... E depois, à noite, a coisa se complica, né? A iluminação já não é boa. As árvores acabam... A minha sugestão é que a gente devia criar cabrito ali, viu, Walter? Porque eles se alimentam, adubam, e a gente depois tem a leite, tem a carne. O que você acha? Transformar numa fazenda, né? Uma fazenda. Ou numa... E você queria falar dos buracos? Eu queria falar dos buracos, gente. Tá demais. Como tem buraco em Campinas, e agora para cada buraco tem um cavalete. Um cavalete ou um cone. Daqui a pouco cidade vai ter que fazer licitação de cone e cavalete. Para pôr nos buracos. Como que tem tanto buraco desse jeito? Mas você sabe por quê, Fica né? mais fácil colocar o cavalete ali e resolve, assim, apaga, né? Que nem a gente fala assim, que tem aqueles motoristas imprudentes, que o lugar ali não é uma vaga, mas na hora que ele para, ele liga o alerta, virou uma vaga, ele pisca o alerta, aquilo virou uma vaga, não importa se é proibido estacionar, em hipótese alguma parar, mas a pessoa liga ali o pisca-alerta, virou uma vaga. Tá a mesma coisa a operação tapar buraco em Campinas. Colocou um cavalete, tapou o buraco. Mas no momento em que coloca o cavalete, o cone lá da INDEC, a cidade, a prefeitura, se isenta da responsabilidade por um acidente que acontecer ali. Se não tiver nada, você pode entrar com uma ação. Não vai ganhar, né? Porque fica protelando, tal, você nunca recebe. Mas se tiver um cavalete, não, estava sinalizado. Nós não podemos tapar buraco da noite para o dia. É verdade. E também essa desculpa, né? Período de chuva é assim mesmo, não dá para tapar, enfim, tampa antes, né? Ernesto Paulela, tampa antes. Né? Agora, ficar esperando o período de chuva para dar desculpa, já ouvi muitas vezes essa desculpa. Não dá, tapa antes. E outra coisa, viu, gente? Onde tem essas pistas exclusivas de ônibus, que precisa ter, mas o asfalto não estava preparado para receber aquele peso ali. Conclusão, é uma costela de vaca, que é assim, ó, é assim. Você não, quando você está liberado para passar ali, você não consegue passar, está tudo ondulado. Eu sei que vão dizer que falta o dinheiro, mas agora parece que já acertou a história do dinheiro. Já começou a vir mais, né? Pagamento de IPVA, retorno do IPVA, IPTU, Deus do céu, IPTU, hein? Vocês já receberam os carnezinhos de IPTU, não?
não chegou ainda, não. Já chegou lá? Chegou. Meu E chegou. um morador do meu prédio me deu um alerta. Eu não confesso que eu não fiz a conta, porque vem um carnê do apartamento E da garagem e vem outro da garagem. No meu prédio, um vizinho lá falou assim: você viu o IPTU da garagem? Eu falei: não, está lá. Dá uma olhada no que era antes ou o que veio agora. Aumentou brutalmente na garagem. Então, eu quero dar uma olhada para ver se ele tem A razão. sua garagem está asfaltada ou ela é Não, com não buraco? tem, não tem buraco. Precisa asfaltar, porque às vezes precisa asfaltar, então eles cobram mais caro por isso, né, Zé Arnaldo? É. Então, eu Olha, quero ver o aumento que deram na Gente, garagem mas lá não do tem prédio. sentido E olha, garagem ter ainda, aumento de IPTU, né? Não tem. não, Mas... não tem sentido. Que sentido? O sentido é o seguinte, é em cima do preço, assim, não estou dizendo que deva ter esse aumento, é em cima da valorização do imóvel, é um percentual em cima da valorização do imóvel. Mas É o esse que é o imóvel problema. desvalorizou, e aí? Como é que faz? Pois é. a Não gente- volta para Na trás. conta deles... Não, e quando desvaloriza, eles descontam? Então, Tem um descontinho lá. Na hora de calcular, tem pelos anos do Tem prédio. um abatimento. É um abatimento E mínimo. olha, ainda que tinha um aumento programado para esse ano de 10%, que no finalzinho do ano, não sei se vocês se lembram, Lembro, né? o prefeito retirou esse aumento, porque já melhorou a receita, isso, aquilo outro. E, senão, nós teríamos isso que vocês já acham que é caro, mais 10%. Agora, a culpa de quem? Minha que não é. Culpa da nossa Câmara Municipal. Culpa dos vereadores que vão pedir voto para você. Aliás, vou bagunçar a sua pauta aí. Não tenho, a pauta aqui é livre. Nas minhas redes sociais, principalmente Facebook, o que está aparecendo de candidato a candidato, gente do céu, estão inaugurando ponto de ônibus, o candidato está lá, e buraco que foi tapado, roçada na praça, não sei o que está. O que tem de gente se colocando como candidato, quer dizer, não falam ainda, mas estão fazendo isso porque nunca fizeram. E tem... assim, a gente não é tonto, a gente percebe, né? Fala, não, alguma coisa... Ah, gente, tem uma pessoa que... Eu não vou falar o nome, porque também não conheço a pessoa, mas ela fica ali talvez fique em outros cruzamentos também, ali no cruzamento da Benjamin Constant com a Anchieta, ali do lado da prefeitura, com um cartaz desejando bom dia para as pessoas. Fulano de tal deseja bom dia. E esse falando de Tenha tal... um abraço, receba um abraço, alguma coisa, me acompanhe. É político esse- falando de Não, tal? ele não é político, mas Mas vai ser. candidato a ser político. Candidato. Nossa, tem um que estava desaparecido, apareceu aí, Zé. E, nossa, faz acordo até com pé de mesa, viu? Meu Deus do céu, estava desaparecido. E Aliás, agora ele é candidato, ele mesmo disse que ele é o candidato do partido dele. E, nossa, mas está em todas. Caiu uma bandeja ali, ele, opa! Opa! Ô, Deixa pra Noêmia, mim. o que é aquela coisa branca bem na minha face ali? O que é aquilo ali? Arquivar o negócio. Aceitar. Aceitar? Ah. Ai, vamos Deixa eu Aliás, falar por mais falar em- alguns aqui. Então vai, fala aí que eu continuo. Raul aqui. Madoné, Ô, Raul. Manuel Alves Filho, Manuel, nossa, nosso chefe. nosso chefe quituteiro, Luiz Carlos Arpelon. Um O abraço Léo a todos. Bugrini está dizendo que a China faz um hospital de 1.000 leitos numa semana, o BRT precisou prorrogar por mais 9 meses. É verdade. Ai, meu Deus, isso aí tá o parto do elefante, né? Edmilson Siqueira Bom dia. e Alessandro Amaro na minha lista aqui. O Jefferson Moraes, bom dia, Zé Arnaldo, Walter e Noêmia, tenham uma ótima semana. Ariovaldo Martins, bom dia. Denise Fávila Jorge, bom dia. Tony Costa, alguns já estão tomando medidas para barrar a proliferação do coronavírus. A Tailândia fechou a entrada de cidadãos chineses da região afetada, o mesmo acontece na Rússia, que também orienta os seus cidadãos a não fecharem pacotes para o país oriental. Estados Unidos estão filtrando aviões para retirar seus cidadãos de lá.
Vado Figueira entrou, o A Jefferson... gente podia fazer uma excursão de deputados para a China, né? Para ir lá. Para visitar. Visitar, ver como que funciona. É que funciona. Quem sabe alguns ficam por lá. O Jefferson Moraes. Tive a oportunidade de conviver no trabalho com chineses, filipinos, cambojanos e tailandês. É impressionante os hábitos alimentares dele. Ele acha que não é bom. Depois tem aqui o Tony Costa. Bom dia, Zé Arnaldo, Walter e Noemi. Em Campinas não temos ruas com buracos, e sim buracos com ruas. Edmilson, bom dia, boa semana para vocês. O IPTU da minha garagem veio sem valores a cobrar. Nossa. Jogaram tudo na minha, Jogaram né? vizinhos. Vamos rachar, então, né? Estão selecionando agora só para os mais ricos, É Robin Hood. Robin Hood. Tá certo. Jefferson Moraes, o ano que vem vai ter IPTU de botijão de gás e de jardim. Fala em IPTU de casinha de cachorro. Fala uma coisa para vocês. Vocês viram o nosso ministro Paulo Guedes dizendo que ele tem ideia de lançar um imposto sobre o mal, sobre o açúcar, sobre bebida e sobre cigarro. Por favor, né? E falando em inglês, hein? Aliás, foi um luxo, hein? Ele falando em inglês lá em Davos. Nossa, que show que ele deu lá, meu Deus. Eu fiquei orgulhoso, viu? Ele sendo perguntado em inglês e respondendo, fazendo um discurso em inglês. Tal, igualzinho a Dilma, né? Poxa, eu falei, que show que esse cara está dando. E ele não fala bobagem. E ele não falava de mandioca, nem de estocamento, né? Essa história do imposto sobre o mal, nós mais ou menos já temos aqui, né? O cigarro já paga uma barbaridade, só que ele quer barbaridade meia, ele gostaria de ter. Bebida já paga uma barbaridade, mas continua vendendo do mesmo jeito. E o açúcar, que deve estar pagando pouco, na opinião dele. Sobre o açúcar, o Bolsonaro já foi perguntado, lá na Índia mesmo, falou, não, todo mundo come alguma coisa com açúcar, não vou poder, não vai dar, desculpe, ministro. Cada resposta que ele dá, assim, tem que fazer cursinho para dar essas respostas. Mas ele, por exemplo, tomava, como é que é? Come pão com leite condensado? Não precisa de açúcar, que ele já come. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Realmente, pode até não dar o aumento, que eu também não quero aumento de nada, porque eu acho que as bebidas, tudo isso já tem muito imposto. Mas, olha, hoje já está todo mundo careca de saber que o açúcar faz mal. Careca de saber. Eu não sei qual será o final do açúcar. Acho que nós vamos plantar cana aqui só para fazer álcool, porque o açúcar há uma tendência mundial. Aqui no Brasil também. É o tal de adoçante que também faz mal, mas de se abolir o açúcar. O diabético está aí para nos dizer. Walter. Olha aqui, ele que me provocou. O açúcar, assim, sobre o fumo, já tem um imposto imenso. Só que o problema do fumo, viu, ministro, é o contrabando. É o contrabando. Chegou uma época até aqui, não sei se o Moro falou sério ou não, ou se a notícia é fake, falaram, nós vamos acabar com o imposto sobre o cigarro, porque assim não vem mais contrabando do Paraguai. E o cigarro lá é muito pior que o nosso. Também, ainda bem que não prosperou, isso não funciona. Mas tem um imposto imenso, mas tinha que fechar essa porteira chamada Paraguai e outras, vizinhos aí, para você controlar aqui, porque nós já temos bastante imposto. Quem não tem imposto é o deles. Que, aliás, Paraguai, entre aspas, porque também nós já temos fábrica clandestina aqui no próprio Brasil. E sobre a bebida, nós já temos um monte de imposto. Publicidade restrita, uma série de coisas. Realmente são 3 produtos que fazem mal. Tá? E que se aumentar, não vai fazer diferença. Pode aumentar, na minha opinião, pode aumentar. Na minha também, e na sua? Na minha não tem que aumentar nada. Não. Alcoólatra. Não, gente, porque a usina já paga imposto, já tem tanto imposto para isso, para aquilo. Não, mas tá bom, o consumo não é assim que se diminui. O consumo é conscientização. Maluco lá. Se tudo a gente for colocar imposto, a gente não vai respirar mais, gente. Ele está falando sobre cigarro. É uma maluquice? É. Mas não olha só, tão maluco assim.
O cara disse que cigarro deveria ser vendido em farmácia com receita médica. E libera a maconha. Eu vou dizer uma coisa, vou repetir uma coisa que eu já falei a minha vida inteira, tá? Fosse eu, governo, eu também iria mexer no seguro, na alíquota de seguro de acidente do trabalho para fabricantes de moto e lojas que vendem moto. Sim. Por quê? Vocês viram as estatísticas? 80% das internações, acidente de moto. Quem paga? Nós. Nossa. Quem ganha com isso, ganha a fábrica de motos, que vende milhões. Ou as lojas que vendem, os iFood da vida, aí, os entregadores, essa coisa toda. E quem paga a conta de toda essa irresponsabilidade no trânsito somos nós. Né? Ficam 8, 10 meses internados, quando não ficam paralisados, quando não morrem. Tudo por conta da nossa Previdência. Entra para o INSS porque perde a capacidade de Então, trabalho. eu daria um aumento brutal na alíquota de seguro do acidente do trabalho nas empresas, tá? E todo mundo que usa mototáxi, motoboy, usou, tem que pagar. Não dá mais. Você falou uma coisa aí, há um tempo atrás, eu tinha uma preocupação grande com moto, entregador de pizza, basicamente, que é o começo da noite, né? Entre 6 da tarde e 8 da noite, e eles precisam produzir bastante e vão tal. Agora está na hora do almoço, com esses iFoods da vida aí, gente do céu, eles precisam fazer 3, 4, 5 entregas num curto período de tempo e vão pelo meio dos carros. Olha, está muito sério isso, viu? Nossa, está insuportável, gente. Vocês que são de fora de Campinas talvez não saibam. Aqui, bom, quem está em São Paulo, quem está em São Paulo sabe mais, né? Está ficando insuportável aqui em Campinas. Ô, gente, deixa eu só falar aqui, ó, fazer um registro aqui da Paola, que ela faz duas coisas, né? Ela perguntava lá do IPTU que quantas garagens tem a casa da gente para pagar IPTU mais caro. Não, Não tem olha, a ver. depende da Quantas matriz. vagas? Não, é por metro quadrado. Mas, assim, é uma vaga só, Paola. Não tem... Então, Cada vaga apartamento é uma vaga. Não, tem apartamentos que tem duas. duas. Não, mas ela está perguntando da gente aqui. Sabia que tem um O prédio meu aqui? tem- O meu é uma só. O meu tem duas. Sabe que tem um prédio aqui em Campinas que tem 8 vagas, né? Nossa, vou Chique no morar último. na garagem. É morar na garagem. No meu prédio é uma vaga Olha, por só que morador. o IPTU vem com uma vaga só mesmo, viu? Porque são duas matrículas. Às vezes elas estão separadas. O apartamento e isso, mais uma matrícula para a garagem. Que não Às é vezes, por garagem, é por metro é quadrado. por metro quadrado. Então, E se às tem vezes uma ou está duas. acoplado numa matrícula só, então você já paga na matrícula do apartamento, o apartamento junto com a garagem. E daí ela fala também que motoboy ganha adicional de periculosidade. Mas não adianta nada. Não, bom, ele ganha adicional, mas E o povo ele que custa. paga ele as custa. despesas de acidente. É muita coisa. Eu tenho até dó de motoboy, viu? Fiquei mais tolerante com o motoboy, mas que eles estão folgados, eles estão. Não, Deus do a céu. gente tem que também ver o outro lado. É um jeito de um país com desemprego, taxa de desemprego levado pela questão da economia. É um jeito de ganhar a vida honestamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui que nós não falamos aqui ainda. Bom, juiz de garantia, surgiu uma pequena crise lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque Esse Toffoli também. juiz de garantia, o Toffoli está saindo, né? Estava lá de plantão, ia terminar à tarde, plantão. De manhã ele pega e despacha, né? Suspende por 6 meses. Assume o Fux, que é o relator das matérias que estavam lá, e ainda assume o plantão. O Fux vem e troca aquilo, numa outra ação que veio, ele aproveitou e já mudou. Não tem nada de 6 meses, não. Está suspenso por tempo indeterminado, até que o Supremo, o Pleno, se reúna para julgar. Só que o pleno para julgar vai depender do relatório dele. Isso, exatamente. Mandar para lá. Então vai Aí- ser ad eterno. Fica ali, alguns juízes ficam lá, né? O Collor de Mello lá, porque isso está acabando, desmoralização, não sei o quê. Gente, você vai apoiar quem nisso aqui? O Toffoli?
que fez isso, ou o Fux que fez aquilo, sabe? É um negócio absurdo. Eu desaprovo todo mundo. Essa história de juiz de garantias, do jeito que foi feita pelo Congresso, é uma aberração. Eu vi as explicações do Moro, lá no Roda Viva. Eles fazem reportagem, a lei fala assim, conforme os artigos 4 e qual da lei número tal, essa lei número tal que faz referência nem existe ainda. Como é que ela já pode estar numa outra lei, se essa outra lei não existe ainda? É um absurdo jurídico aquilo. E mais, foi feita apenas tendo na mente deles o juiz Sérgio Moro, para tirar do Moro agora, não mais, porque ele é mais para tirar de qualquer juiz que tenha alguma semelhança com o comportamento do Moro, tirar isso aí, porque põe um para fazer a fase probatória e o outro para julgar. Sentença. Nós estamos podendo isso? A gente falava, tinha uma expressão que a gente usava, aprendiz de feiticeiro, né? Mas lá não tem aprendiz, não. Lá tem feiticeiro pós-graduado. Eles fazem tudo para tumultuar o país. Quem é que elegeu esse assunto como prioridade, hein, senhores congressistas, para aprovarem aí? Quem que elegeu isso como prioridade? Poxa, eu tenho vontade de perguntar, vocês não têm vergonha na cara? Não tem. De colocar isso como prioridade? O país não precisando tem. de tanta coisa urgente, vocês já aparecem com isso aí. Agora, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós é que elegemos esses caras lá. Eu não Nós que botamos esse... É o povo que coloca lá. Verdade. Lá é um retrato do povo E brasileiro. ainda pusemos lá o que nós achamos que era melhor, né? Porque, e se põe os piores? Porque tinha Ou piores os ainda. Mesmos. Muitas puseram os mesmos. É lamentável. Nós estamos numa situação que falta de opção. Claro que tem uma opção aqui, uma opção ali, mas não adianta. São 500. Será que nós vamos escolher 500 deputados bons? Não escolhe. Não, mas se você escolher 100 bons, 150 bons, esses bons vão fazer de tudo para quebrar a cara daqueles malandros que estão lá. Acontece que nós não temos 100 bons. A gente conta nos dedos do pé da mão, tem 20 bons, o resto é tranqueira. Só tem tranqueira. E não é só lá em Brasília. A gente olha Brasília, tal, não sei o quê. Aqui na nossa cidade, na nossa Câmara Municipal, e é isso que eu quero propor aqui. Na eleição, nós temos que cobrar, e muito, dos candidatos. Falar em candidatos, teve um ouvinte, o Carlos, que é nosso ouvinte aqui do Facebook, do programa Agora Falamos Nós, ele sugeriu, em programas passados, mas na segunda-feira última nós não tivemos o programa, porque a dona Noêmia foi passear na praia, e eu fui passear na praia, deixamos o pobre Walter aqui. E eu fiz 10 minutos, até que fiz muito, né? Fez muito. Fez muito. Ele sugeriu um tema aqui, por que não se faz uma legislação exigindo que somente poderiam ser candidatos a vereador, e poderia até estender isso para outros cargos, quem tivesse diploma universitário. Eu estou colocando na mesa aqui a pedido dele. Eu acho o seguinte, Carlos, qualquer exigência que você faça com relação à escolaridade, eu acho que é bem-vinda. Mas acreditar que isso vai resolver o problema, não vai adiantar praticamente nada. Eu sei que está uma vergonha. Você pega os candidatos a vereador aqui em Campinas, por exemplo, qual é o critério que eles usam? O critério que eles usam é quem é que tem mais votos. Por isso que você vê, com todo respeito aos farmacêuticos, né? Tem 3 ou 4 aí que é fulano da farmácia, outro Benedito da farmácia, Benedito do hospital, da farma, não sei o quê. Porque é esse o critério. Você arruma votos? Da injeção de graça. Da injeção de graça na testa, vai. Você é pastor tem, portanto, contrato, pastor também vai. Eles têm critérios. O critério é de que maneira você faz jogo do bicho. Uma vez me falaram aqui, você faz jogo do bicho, você pode ser candidato. Ah, mas eu não entendo nada de... Ah, mas não precisa. Você leva os assessores lá, eles fazem tudo para você.
Você faz jogo do bicho, tem contato com todo mundo por aí, você arruma voto para você, você se elege. Esse é o critério. Então, não tem critério, é um absurdo o critério. Então, vai colocar a exigência de diploma universitário? Tá bom, eu até concordo, mas longe de achar que isso vai resolver o problema. Eu acho que a questão da educação formal não é o caminho, não resolve o problema. Porque tem muita gente, eu posso até lembrar da minha avó, portuguesa, analfabeta, mas ela não só tinha demonstração de honestidade, mas como dava uma linha de conduta para os filhos e para os netos. Então, não é a escola que vai botar no caminho certo. Nós precisamos de gente de caráter, gente honesta e gente que queira trabalhar para o povo. Principalmente a honestidade, isso é básico. E trabalhar para o povo desinteressadamente. Eu já cheguei num ponto, viu? E quando eu vejo fora de eleição alguém que fica ali, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fico pensando, já vai ser candidato. A gente tinha que ter pessoas aqui escolhidas pelos partidos, convidados pelos partidos, pelo trabalho voluntário e descompromissado com política. Aí você chama alguém para a política. Aquele que já faz alguma coisa, já pensando na política, para mim já perde um pouco o valor. Você tem que ser você mesmo, fora da política. E aí a política vê você como alguém que possa servir a população. E não o contrário. Faço um monte de coisas, dou injeção de graça, dou melhoral para um, sorrisal para o outro, né? Entrego bujão de gás na sua casa, cobro mais barato, faço essas coisas todas, depois vocês voltam em mim. Aí, sinceramente, a chance disso prosperar, de ser um grande vereador, ou de ser um grande deputado, isso aí é mínimo, viu? Eu não acho que dá certo. Não. Zé, queria falar um negócio aqui que eu acho importante para candidata a vereador e a prefeito nesse ano. Eu acho que nós aqui, nós três, com um pouquinho de influência que a gente podia lançar uma campanha de compromisso com o eleitor, compromisso com a cidade. Quem assumisse um decálogo, sei lá, até menos, assumisse alguns compromissos e formalmente, olha, não indicar comissionados para a prefeitura, porque esse negócio de comissionado é que tem exaurido todo o poder da Câmara Municipal, porque indica, me dá 10 nomes que eu arrumo o cargo para esses 10 na prefeitura. Então, vai para a R, vai para a Sanasa, vai não sei para onde. E fica com o vereador, o prefeito fica com o vereador na mão. Teve um que se rebelou, não está mais comungando com o prefeito, não votou. No outro dia, 10 foram demitidos. E os outros que continuam? E esse que se rebelou, até então, mantinha os cargos lá. Então, nós temos que diminuir sensivelmente o número de comissionados. Prefeito tem que assumir com a população. Tem, inclusive, uma determinação judicial para reduzir o número de comissionados, mas tem que reduzir ainda mais. Então, nós precisamos de vereadores que façam leis para restringir isso. Número de comissionados em gabinete, número de comissionados na prefeitura, para diminuir o poder do executivo no legislativo. Só assim nós vamos ter um legislativo melhor, porque o que está aí hoje é deplorável. Walter, ótimo, eu acho... E não é só isso, outros compromissos com a cidade. Mas sabe o que eu acho também, o perigo que se corre com isso? Aí o Zé das Couve, que vai ter 2 votos só, o dele e da mulher, ele fala, eu não vou arrumar comissionado, então votem em mim, viu? Aí ele vai acabar ganhando voto, só porque não vai arrumar comissionado. Isso ainda é muito pouco, precisa ter mais coisas, porque senão só aquele que já está com a eleição perdida é que se compromete a não arrumar comissionado. Eu gostaria que isso aí fosse uma
premissa, sim, mas juntar-se a outras coisas. Não é fácil, mas é um bom começo. Vamos fazer os nossos últimos participantes aqui, ó. Registrando a última participação da Paola, o Guarani deve para a Sanasa e teve as contas bloqueadas. O Luiz Antônio Miranda, bom dia, boa semana. Tem a Denise Fávila Zernaldo. Essa de aumentar os impostos sobre motos é uma ideia de gênio. Eles, além de provocarem acidentes, não cumprem as leis de trânsito. Tony Costa. Existem duas situações nesse caso dos motoboys. Primeiro, a necessidade de fazer as entregas para ter um rendimento maior. Já, por outro lado, esses profissionais abusam da sorte. Como disse o Zé, são extremamente folgados e, às vezes, agem como quadrilhas, pois, em caso de acidente envolvendo o carro, eles se juntam muitas vezes para agredir os motoristas. Eudmilson Siqueira, eu votei no Novo e até agora nenhum deputado dele me decepcionou. Jefferson Moraes, tem que ter 200, Álvaro Dias. Alberto César, e que tem boas ideias, mas não teve oportunidade de concluir o ensino superior. A gente concorda, né, que não essa coisa do ensino superior não teria que ser. É o fato principal. A Denise, acho fundamental uma formação superior, então a gente tem aí dividido, né, quem concorda com a formação e quem não concorda. Aliás, está tão fácil hoje em dia ter ensino superior, até por correspondência, sabe? Antigamente poderia ter mais validade, mas hoje está muito fácil. O Alberto completo, Alberto César, não podemos esquecer que os maiores ladrões da nação têm título de doutor. Sim, claro. Tem aí, Paradela? Tem aqui a Valquíria Saqueto, exatamente isso que eu coloquei em pauta, ela concorda comigo. Wagner Bastos assistindo, Alberto, você já falou. Luiz Marana, formação de caráter é importante. É verdade. Gente, agora falamos nós, né? Termina por aqui. Eu gostaria que vocês que nos dão a alegria dessa companhia, espalhem para todo mundo, para os amigos aí. Toda segunda-feira, às 8h30, quando não vamos para a praia, tem programa, né, Noêmia? Tem programa aqui às 8h30 ao vivo, e depois você pode rever isso no YouTube, no Agora Falamos Nós, a partir do horário da tarde, a partir de 14h e tal. Vocês perceberam como os dois estão queimados? Bronzeados? Eu não percebi. Não. Aliás, Noêmia está até descascando. A minha aqui, principal função lá foi correr do sol, viu? Mas, esse descascando aqui não é da praia. Não, é de corrida. Porque eu peguei chuva, isso aqui é de corrida. Porque você pegou chuva na praia? Peguei. Eu também peguei. Peguei chuva. E eu peguei chuva aqui em Campinas, sabia? Então, a gente pegou. Mas você sabe que eu gosto de ir na praia com chuva? Para aquilo que eu faço na praia, dá perfeitamente para ir com chuva, viu? Intermitente, né? Tomar um negocinho, comer outro negocinho, molhar o pé de vez em quando. É isso aí, tá? Não pratico grandes esportes, não. Gente, vamos embora? Vamos. Avisem os amigos, os vizinhos, segunda-feira às 8h30, gostaríamos que vocês estivessem aqui. E respondam, vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui pré-candidatos a prefeito de Campinas para dar entrevista? Manifestem-se através do Facebook aqui do programa, né? Agora Falamos Nós, no meu próprio Facebook também, do Zé Arnaldo, da Noêmia Gomes, do Walter Paradela, enfim, estamos aí. Noêmia, tira da tomada, por favor. Tchau, Walter. Tchau. Agora ela vai levantar e vai fazer plim. Tchau, gente. Boa semana. Por favor. Tchau.